Oi amigos, tudo bem? Por aqui a gente fala muito de sustentabilidade e consumo consciente, principalmente no tocante à moda e vestuário. Mas como ser um consumidor mais consciente e o que é uma roupa sustentável? Se você quiser saber, não sai daí! Bem, então como ser um consumidor mais consciente quando a gente fala de consumo de vestuário? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é sobre o conceito de sustentabilidade em si e por que existe esse conceito, por que as pessoas falam tanto de sustentabilidade. Bom, a sustentabilidade é uma forma de pensar a longo prazo, que visa reconhecer que os recursos naturais são finitos e consumi-los de uma forma a não comprometer o consumo das futuras gerações. Para quem já ouviu falar do conceito o dia da saturação da Terra, que é o dia do ano em que a gente já consumiu todos os recursos que estavam disponíveis para a nossa geração atual consumir, há 20 anos atrás, esse dia era em 29 de setembro. Há 10 anos atrás, esse dia foi em 18 de agosto. E o ano passado, esse dia aconteceu em 29 de julho. Ou seja, ano a ano a gente está consumindo mais do que deveria. E a gente nem pode dizer que esse consumo ele é necessário. Na área da moda, há muito desperdício de recursos em geral. E se só se consumisse de uma forma mais adequada, se a gente visasse processos a fim de evitar esses desperdícios, a gente já teria um impacto positivo. Os dados no Brasil são que anualmente 170 mil toneladas de têxteis, de resíduos têxteis nunca utilizados são descartados. Só no bairro de Bom Retiro, em São Paulo, que é aquele bairro especializado na indústria têxtil, são descartados diariamente 20 toneladas de resíduos de tecidos que nunca foram utilizados. Então imagina todo o recurso ambiental que foi explorado, que foi gerado para simplesmente ser descartado sem nunca ter sido utilizado. E o problema vai por aí afora. Mesmo para as roupas que são produzidas, cada peça de roupa tem em média 5 usos. Aí se você for pensar na roupa mais vagabunda que você encontrar, mais baratinha, 5 usos mesmo para essa peça é muito baixo. Aí a gente vai um pouco além ainda. 95% das roupas descartadas poderiam ser reutilizadas de alguma forma e não são. Em geral, o descarte é feito da maneira errada, diretamente em aterros sanitários. E aí vem mais problemáticas. Muitas das fibras são sintéticas, feitas à base de plástico, como o poliéster. Levam centenas de anos para se degradar. Junto a elas, temos produtos químicos, são usados muitos metais pesados para fixar as cores através do beneficiamento e tingimento têxtil convencional. Então, há muita problemática de poluição da água. Eu sempre falo aqui, 20% da água poluída provém do setor têxtil, da indústria têxtil, mas não só isso. Esse problema, infelizmente, ele é concentrado na Ásia, onde, devido à globalização, a produção em massa, mão de obra barata, mão de obra escrava, análoga à escrava, condições de trabalho injustas, insalubres, jornadas de trabalho exaustivas, bem, isso levou a indústria têxtil para a Ásia. Mas essa poluição não fica só na Ásia. Doce ilusão de quem acha que o problema fica concentrado na Ásia e você está longe dele, o que não minimiza a problemática. Mas o ciclo da água é global. Basta assistir qualquer telejornal e ver a previsão do tempo para entender um pouquinho sobre massas de ar, sobre correntes marítimas. O ciclo da água é global e, de alguma maneira, essa poluição vai chegar até nós. Não apenas isso, quando a gente importa essas peças, elas continuam largando esses produtos químicos tóxicos com as lavagens e depois, no descarte, ele vai poluir o solo. E, além disso, a gente está aí com esses produtos químicos em contato com a pele dia após dia. Bom, então o primeiro passo para ser um consumidor mais consciente, falo aqui de consumidor,
mas muito se coloca o peso e a responsabilidade sobre os consumidores, que a gente tem que levar ecobag para o supermercado, que a gente tem que consumir menos plástico, que a gente tem que abolir o poliéster, que a gente tem que ser um consumidor consciente, não é mesmo? Mas e cadê a responsabilidade da indústria? Cadê a responsabilidade da indústria têxtil que está aí jogando fora toneladas de fibras têxteis, independente da natureza, se for um algodão que foi produzido com agrotóxico ou uma fibra sintética que vai poluir? Não importa, isso é recurso, isso é matéria-prima sendo jogada no lixo sem nunca ter sido utilizada, uma vez sequer. Cadê a responsabilidade da indústria para melhorar os seus processos, para implantar sistemas mais circulares, para reaproveitar esses resíduos? Então, muito se coloca, né? A gente ensina as crianças a reciclar, a consumir a água de forma consciente, a consumir menos água, mas as multinacionais utilizando centenas e milhares de litros de água, as grandes indústrias poluindo centenas de milhares de litros de água potável para colocar esses produtos no mercado. É claro que quando a gente consome de forma mais consciente, a gente está mandando um recado para a indústria. Ao mesmo tempo que quando a gente não é esse consumidor consciente, a gente está patrocinando essa indústria. Mas isso não tira a responsabilidade da indústria rever os seus processos. Isso não tira a responsabilidade. E qual é o primeiro passo em busca da sustentabilidade? É reconhecer que os recursos ambientais são finitos. Esse reconhecimento nos faz repensar o nosso consumo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é reduzir o nosso consumo. Se a gente apenas reduzir, cortar o supérfluo, desnecessário, e nessa indústria da moda, graças aí à mídia, aos modismos, à cultura da aparência, a gente como sociedade trata a roupa como descartável e consome muito além do necessário. Como eu disse, uma média de 5 usos por peça. Por mais vagabunda que seja essa peça, 5 usos é muito pouco. Só que aí você pensa que tem roupas com uma qualidade excelente, com uma durabilidade excelente, que teriam uma vida útil aí de dezenas, centenas de usos e são descartadas. E devido à nossa ineficiência na reutilização e na reciclagem, elas simplesmente vão parar nos aterros sanitários. Um ponto positivo é que as iniciativas de brechós, as iniciativas de trocas de roupa, tem sites especializados em possibilitar trocas de roupas, como se fosse uma rede social para encontrar roupas para fazer trocas. E os brechós, né, que estão aí a mil pelo Brasil, várias iniciativas, muitas feiras, enfim. Então, para ser um consumidor consciente, o primeiro passo é reduza o seu consumo. Vá até o seu guarda-roupa e reavalie todas as roupas que você possui. Olha o que está lá jogado, sem uso. Se a gente passa muitos meses sem usar uma peça, desconsiderando a estação, né, uma peça de frio e a gente está na estação quente, mas reavalie essas peças. Sempre tem aquela roupa que a gente vai colocar e não fica bem, ou por um motivo ou outro a gente sempre tira e coloca a outra que é a nossa preferida. Então, por que não ter menos do que a gente gosta mais, tá? Então, a primeira coisa é reduzir, reavaliar o que você tem, se desfaça do que você não tem, seja através de doações para quem precisa, seja trocando com as amigas ou em plataformas de troca por peças que você vai utilizar melhor, seja vendendo essas peças. O marketplace do Facebook é um lugar excelente para se desfazer de peças que você não quer mais. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas reavalie, se desfaça do que não tem uso, que outras pessoas que vão utilizar melhor aquela peça encontrem essa peça, possibilite isso. Fazendo essa reavaliação, se necessário adquirir uma peça,
dê preferência então para fazer uma compra em brechó, ou isso que eu falei, pegar uma peça que você tem e trocar por uma que você não usa e trocar por uma que você vai utilizar mais. Não encontrando essa peça num brechó, relâmpago. Então, não encontrando essa peça que você precisa num brechó, às vezes a gente vai garimpar e não encontra o que a gente precisa. Então, se realmente for necessário fazer uma compra de uma peça nova, é fundamental olhar a etiqueta dessa peça. A primeira coisa que vocês têm que observar é aonde ela foi produzida. Sempre deem preferência às peças produzidas aqui no país, de modo a valorizar a nossa economia, a trazer mais para perto. E se vocês forem comparar, mesmo uma peça produzida aqui às vezes é mais cara do que uma importada da China, da Ásia. Por que será? Será que não é porque a costureira ganhou mais? Ou a costureira trabalhou em condições melhores, com as normas trabalhistas respeitadas? Eu não estou dizendo que aqui é o paraíso da indústria têxtil e que as pessoas não ganhem mal, ou não haja também essas problemáticas, muitos trovões, que não haja também essas problemáticas que existem na Ásia, mas com certeza num nível muito menor, tá? Então, é muito importante valorizar o que é local e também para eliminar o gasto energético que é o transporte. Essa mercadoria que vem da China atravessa o mundo. E para atravessar o mundo você precisa de energia. E essa energia, em geral, é combustível fóssil, que é um recurso finito. Então, ali dentro dos pilares da sustentabilidade, a gente tem que observar a questão social, a questão energética, que deve ser otimizada, sempre no sentido de uso de energia limpa, mas nesse caso, a gente comprando uma peça nacional, a gente está otimizando um recurso que não é sustentável, é finito, mas pelo menos a gente está otimizando esse uso do combustível fóssil, não desperdiçando ao comprar uma peça nacional. Além, é claro, como eu já falei, desenvolver o setor têxtil nacional, tá? Valorizar as pessoas daqui. Em segundo lugar, nessa mesma etiqueta, deem preferência para fibras naturais, ainda que não sejam orgânicas. Com isso, vocês estão eliminando a problemática de fibras que levam centenas de anos para se degradar, e ainda que sejam recicladas, a reciclagem ela vai dar uma vida um pouco mais de vida útil àquele material, que pode ser reciclado novamente, enfim, mas isso também tem um fim. Em algum momento, esse produto também pode ser jogado no ambiente, mesmo depois de ter passado pela reciclagem, e vai ficar lá por centenas de anos. E, se possível, dar preferência a fibras com certificações de orgânico ou certificações como, por exemplo, a ABR e o BCI. O ABR é o Algodão Brasileiro Responsável e o BCI é o Better Cotton Initiative. São duas certificações, uma internacional e uma nacional, cujo algodão é produzido com boas práticas na agricultura. Não é um algodão orgânico, ele vai ter agrotóxicos na cultura, porém esse agrotóxico respeitou receituários agronômicos, dosagens, a real necessidade de uso. Eu já falei aqui que uma das problemáticas do agrotóxico não é nem o uso, é o péssimo uso que se dá a ele. E não estou aqui defendendo o bom uso do agrotóxico. Por mim, o que eu defendo é a agroecologia, a agricultura sintrópica, modelos mais inteligentes de agricultura. Mas, pensando aqui em te tornar um consumidor mais consciente, então, dê preferência a essas fibras. Se não for possível a fibra orgânica, que tem sim um custo mais elevado hoje, essas peças, depois eu falo um pouco mais disso, mas mesmo essas iniciativas como o Algodão Brasileiro Responsável, é um recado que você está mandando aí para a indústria. Olha, eu prefiro esse algodão aqui ao algodão convencional e toda a sua problemática atrelada. Eu prefiro o menos pior. Então, por favor, cultivem
mais dessa maneira. E aí, pensando em valor monetário, é muito importante olhar o valor daquela peça muito mais do que o preço. Porque às vezes um preço baixo esconde um custo social muito alto, tá? Peças aí que vão ter durabilidade baixa com todas essas problemáticas que eu já citei. Então, às vezes, pagar mais por uma peça melhor, mais durável, orgânica, enfim, tu vai usar essa peça por toda a vida útil dela e que essa vida útil vai ser muito mais longa, o custo-benefício é muito melhor, tá? E mesmo assim, para quem não tem condições de adquirir uma peça mais cara, porque também não vamos ser hipócritas, hoje é uma pequena faixa da sociedade que tem acesso a produtos de fato sustentáveis, mas mesmo para quem fica um pouco amarrado aí no fast fashion, naquela lógica, eu preciso de uma peça, não encontrei a opção no brechó, eu necessito ir no fast fashion. Mesmo as fast fashion, às vezes, tem algumas linhas de peças mais sustentáveis. E aí eu queria falar um pouquinho de roupa infantil, seguindo essa linha do consumo consciente. Eu tenho um menino de quase 3 anos. E o que eu faço? Bom, criança, ainda mais dessa idade, né? A roupa não serve muito rápido. Nesse caso, o pouco uso das roupas, ele se justifica. A criança vai crescer, enfim, a roupa não vai servir mais. O que eu costumo fazer é na entrada do inverno, na entrada do verão, da estação quente, da estação fria. Eu moro aqui no sul, então as estações são mais definidas. Antes, então, da estação fria, eu vou no Marketplace do Facebook. Eu gosto do Marketplace do Facebook que eu localizo nas minhas proximidades mães que estão se desfazendo de lotes. Então eu costumo comprar 2 ou 3 lotes de roupas, faço uma seleção ali das peças, eu separo as que eu gosto mais, as que servem, às vezes também vem coisa que não serve e dou o restante. Mas eventualmente, como eu disse, a gente precisa também comprar uma coisa nova, enfim. Então essa semana eu fui numa loja de fast fashion e aproveitei para fazer uma varredura de etiquetas e foi aí que eu tive a ideia desse vídeo, porque eu achei interessante assim fazer comparativos. Enquanto eu vou falando, eu vou colocar aqui no vídeo umas fotos para ilustrar. Por exemplo, eu tinha lá 4 shorts, né? Esses 4 shorts, vocês vão ver na foto, o preço varia de R$ 29,90 a R$ 59,90 e eles foram aumentando de 10 em 10, né? Tinha o de 29, 39, 49 e 59. Começando aí pelo mais barato, então, de R$ 29,90. Olhando aqui a etiqueta, ele foi produzido na China e ele é 100% poliéster. Ou seja, ele atravessou o mundo e mesmo assim ele é o mais barato de todos. Muito bem costurado, a qualidade muito boa, assim, uma peça boa, de qualidade. Mas pensando em tudo aqui que eu já falei de problemática ambiental e social, R$ 29,90 para uma peça bem costurada, boa, olha, já corri longe. A segunda peça de R$ 39,90, ela até era produzida no Brasil, aqui tem a etiqueta, produzida no Brasil. A composição dela é em torno de 70% algodão, 30% de poliéster. Então ela ainda tem aí um pouco de poliéster, que vai ter a problemática da degradação no meio ambiente. Terceira peça, então, R$ 10 mais cara, R$ 49,90, produzida no Brasil. Vou esperar o trovão passar de novo. Então, produzida no Brasil e 100% algodão, ou seja, 100% uma fibra natural. O algodão, ele leva aí em torno de 3 meses para se degradar no meio ambiente. E a quarta peça, então, o quarto shortinho, também muito bem costurado, muito bonito, uma qualidade excelente, R$ 59,90. 100% algodão, porém produzido em Bangladesh. E eu acredito que Bangladesh a situação ainda é pior que a China. Então eu optei que não uma malha orgânica, não uma malha sustentável no sentido de ecológica e de ter observado os cuidados na produção do algodão.
ainda assim 100% algodão, então eu optei por esse de R$ 49,90. Eu paguei R$ 20 a mais do que o mais barato, mas eu tirei aí duas problemáticas do caminho. A questão social, não é uma garantia que a questão social seja a melhor ou a mais correta, mas as chances são muito maiores de que sim, para uma peça que foi produzida aqui do que em comparação daqui. E além disso, né, produzido no Brasil, então eu estou valorizando a economia local e também eliminei parte do custo energético do transporte de uma peça que atravessou o mundo para chegar até aqui. E na linha das camisetinhas, eu fui dar uma olhada nas camisetas. Claro, lá muita camiseta de poliéster, né, muita camiseta produzida em Bangladesh, produzida na China, mas eu achei muito interessante, eu vou mostrar nas etiquetas que tinha opções com preço equivalente, estavam na mesma arara, com os mesmos valores, camiseta produzida com o algodão com certificado ABR, então algodão brasileiro responsável, produzida, costurada aqui no país. Então, ainda que o preço esteja no mesmo patamar, o custo social dessa produzida no Brasil com o algodão mais sustentável é menor, tá? Então, embora elas estejam com um patamar equivalente de preço, provavelmente a pessoa que costurou lá na Ásia ganhou muito menos. Uma que as nossas leis trabalhistas ainda acredito que são melhores e mais respeitadas do que lá. E outra que se teve um custo para essa peça atravessar o mundo, esse custo está embutido na peça. Então é menos recurso que foi lá para quem produziu, principalmente para quem costurou de fato, principalmente para a mão de obra. Então eu fiquei bem feliz assim de ter encontrado ali uma opção muito melhor. Então é possível consumir um pouco melhor, ainda que numa fast fashion. Mas como eu falei, sempre a preferência para brechó, para comprar de segunda mão, a gente encontra muita coisa excelente. Inclusive as melhores roupas que o meu filho tem são de segunda mão. Aí tem jaquetas de criança R$150, R$200, e não tô dizendo que não vale aquilo, porque a intenção é justamente o contrário, né? A gente valorizar o que é local, valorizar essas peças mais duráveis, enfim, mas nem sempre a gente tem condição de comprar ela nova, porém encontra em muito bom estado em brechós, através de trocas, enfim. Como eu disse, eu gosto muito do marketplace do Facebook, tanto para comprar quanto para me desfazer do que não serve mais. Eu tenho um problema na minha vida que é o dito efeito sanfona, então volta e meia eu tô com roupa que não serve, eu tenho roupa aí da época da gravidez, enfim, quem nunca, né? Então, vez ou outra, a gente tem aí roupa para se desfazer que tá muito bem conservada, e é um local que eu acho bacana porque a gente encontra pessoas próximas que também estão se desfazendo, então para comprar e vender é bem bacana. E também porque eu tô nesse processo de consumir mais consciente, de repensar o consumo de vestuário há uns 2 anos. Foi ali no início de 2018 que eu comecei a acompanhar o canal Menos um Lixo da Fê Cortez e o canal Estilo com Propósito da Vivi Cardinale. Também acompanho muito a Natália Arcuri, questão de finanças, e tem as meninas que de vez em quando aparecem nos vídeos da Natália Arcuri. Tem um vídeo dela também revendo o guarda-roupa dela, que são as meninas do Assinatura de Estilo. E é muito bacana porque tu entender o que tu gosta, entender, né, o que fica bem em ti, as cores que ficam bem, as cores que você mais gosta, você começa a fazer boas escolhas, e fazendo boas escolhas, com certeza essa peça vai ficar muito mais tempo contigo. Quem não tem aquela peça de roupa que ama, que não quer tirar do corpo e que usa até a peça se desmanchar? Todas deveriam ser assim. Se a gente tivesse então essa inteligência na hora de adquirir, a gente teria muito mais disso. E só com essa pequena iniciativa de cada mulher, porque infelizmente hoje recai muito sobre a mulher esse consumo excessivo de vestuário. Não estou dizendo que o homem também não é assim,
Mas como mulher tem muito mais opção, né? Uma variação infinita aí de opções, quem aí não tem muita segurança se perde mesmo aí comprando a torto e a direito. Então, com esse vídeo, queria orientar, queria dar boa informação para que cada uma passasse a repensar o seu consumo, o consumo da família, enfim, porque com essas pequenas iniciativas o impacto reduz bastante, porque como eu disse, a primeira iniciativa que a gente deve ter é de reduzir muito antes de ir lá olhar a etiqueta, é não comprar mesmo, porque geralmente a gente não precisa daquela compra. Então, o que seria uma roupa sustentável? Bom, é uma frase comum por aí, que a roupa mais sustentável é aquela que já existe, fazendo então menção ao uso, a compra e a valorização de peças de segunda mão. Eu fico muito feliz de saber, de ver tanta iniciativa de mudança, porque já não tem muito mais aquele negócio de não repetir roupa. Pelo contrário, eu acho o máximo usar repetidamente as roupas que eu mais gosto. Essa daqui, essa regatinha aqui, ela é uma regata de algodão com o selo BCI, o Better Cotton Initiative, que é similar ao ABR, como eu falei antes. Não é orgânica, mas enfim. Ela tem tingimento natural, mas mais do que isso, eu simplesmente grudei nessa regata e nos meus vídeos vocês me veem muito com as camisetas da Pano da Terra, né? Então, nos meus vídeos, ou eu tô com camiseta da Pano da Terra, que fui eu que tingi, ou com alguma peça de segunda mão, ou que eu gosto muito, assim como é essa daqui. E essa daqui eu tenho orgulho de ter feito uma boa compra, tanto pelo lado da sustentabilidade, como uma peça que eu não consigo tirar ela. Se eu pudesse usar só ela todos os dias, me sinto bem com ela. Então eu acho que a questão é essa, você usar, ter a consciência do que você está adquirindo e depois que adquire, dar aí uma vida longa a essas peças, né? Ter produtos que te façam se sentir bem. A questão da compra inteligente, de um guarda-roupa inteligente, é que depois que você comprou, você não precisa mais ser muito inteligente. Porque, em geral, quando a gente faz isso, as peças se combinam mais entre elas e a gente não precisa mais pensar muito no que vestir. A gente, como tem coisas que a gente gosta muito, a gente já sabe o que fica melhor com o que. Quem nunca se deparou com o guarda-roupa, não tenho o que usar, com o guarda-roupa abarrotado de roupas. Então, a roupa mais sustentável é aquela que existe, sempre aí exaltando as iniciativas de brechós, de trocas, enfim, tá? Usar o que é de segunda mão. Depois, fibras naturais, se possível para o seu bolso, fibras orgânicas, agroecológicas, produzidas em sistemas que não agridem o meio ambiente. Pensar na produção local, valorizar marcas autorais. Com isso você desenvolve novos empreendedores. Geralmente essas iniciativas estão mais alinhadas com a sustentabilidade do que as grandes empresas. E depois ter todo o cuidado com o descarte. Roupas feitas a partir de tecidos descartados, não só roupas, mas às vezes acessórios. Tem muitas iniciativas com acessórios, bolsas feitas de retalhos, de resíduos têxteis, né? Que é mais um ponto excelente para ir reduzindo essa problemática dos descartes de tecidos que não tiveram qualquer uso. Ser mais consciente não quer dizer que você deixe um impacto positivo. Como ser humano, a gente nasce impactando. O nosso impacto é negativo. A questão do consumo consciente para vestuário ou em geral é você começar e dia após dia fazer pequenas mudanças que se tornem hábito e que isso vire uma bola de neve na tua vida. Mas individualmente a gente não vai mudar o mundo. Individualmente a gente não muda o mundo. Mas é muito bom saber que a gente faz a nossa parte. Então é isso, eu espero que esse vídeo, embora longo, tenha te ajudado a iniciar aí o seu processo de se tornar um consumidor, uma consumidora de vestuário. Eu não gosto muito de falar de moda, porque eu não sou da área, mas principalmente porque eu acho que os modismos
são os maiores responsáveis por esse consumo desenfreado que a gente vive. Eu sou a favor de que as peças têm que ser atemporais, para você poder usar por toda a vida útil daquela peça. E tem muitas marcas lindas de estilistas aí com iniciativas maravilhosas com peças nessa linha. Um fato curioso é que Porto Alegre é um dos locais onde mais tem iniciativas de moda sustentável, então tem muita coisa bacana. Então espero que eu tenha de coração ajudado você aí a se tornar um consumidor mais consciente. Um abraço e até o próximo vídeo.